Como é que foi fazer o Vision Board? Alguém teve dificuldade? Só duas que me mandaram foto perguntando se estava certo. Pronto, falei, tô leve. Eu não fiz. Ah, Como eu falei, tô leve. Eu fiz na cabeça. Então ainda não vou vai. botar no papel. Não vai, não é no papel, não. É no Canva para ficar na tela do seu celular. É que você já tinha saído, né? É para ficar na tela do seu celular assim, ó. Eu nem sei fazer isso. Mas sua filha sabe. E tudo que você não sabe fazer, você aprende. Com isso, tá? Que você é espertinho, Sempre que eu fala sei. para ajudar. Se ela É. tiver tempo. Eu comecei a fazer o meu, só que eu Ah, estou fazendo no chat GPT. ah lá. Estou fazendo, já fiz as fotos, Aham. algumas delas do meu sonho, mas ainda não montei para eu colocar ela na frente na tela do meu Sim. celular. Às vezes Aí, eu vou até mostrar para vocês, quer ver? Ó? Só para ficar claro para quem não sabe mexer. Deixa eu compartilhar a tela aqui, aí a gente já vai para a nossa leitura, tá? dá para fazer no Instagram também, Tati. Oi? Dá para fazer no Instagram também. Aí você só não posta, é só. Dá para fazer. Eu sempre só salvar. Ah, você fala no No Stories. Você vai lá no Story, né? Stories e escolhe, por exemplo, 6 fotos, as repartições, né? Boa, E mais aí, fácil. ao invés de postar, você só salva e não precisa postar. Ah, entendi. É uma boa. Ó, aqui, como que ficaria? Você só escreve aqui, ó, Vision Board, ó, 2026. Estão vendo a tela, né? Aí você vai escolher uma que tenha esse formato, ó, que é para ficar o seu celular, tá vendo, ó? No meu caso, o meu não é pago, então aparece essa coroinha aqui para os que são pagos, mas ele também tem os gratuitos, tá? Ó, por exemplo, esse aqui é gratuito, ó. Aí tem vários gratuitos. Ah, eu achei que tinha clicado um de pé. Aqui, ó. É que a telinha tá bem na minha frente. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui, inclusive, eu selecionei ele como um dos meus favoritos, ó. Aí você pode usar o modelo e você vem aqui, ó, e substitui, tá? Selecionei a fotinho, vou substituir e vou colocar uma foto minha, tá? Então, essa é uma das opções. E aí, se você prestar atenção, se você pesquisar, por exemplo, no Pinterest, você vai ver que sempre tem uma frase aqui, né? Essa frase costuma ser uma frase de peso. Pode ser um versículo da Bíblia, pode ser o que você achar que vai te trazer impacto. Mas é importante você ter uma frasezinha. Eu mandei algumas ali para vocês. E aí as imagens, é isso mesmo que a Célia falou. A gente pode fazer algumas no chat. Eu fiz também, até mandei lá, né? Eu trabalhando da praia. Gente, eu não tenho vontade de ir embora de Cuiabá e morar na praia. Vocês não estão entendendo. E aí eu fiz lá a minha sentada numa praia, trabalhando da praia. Tipo assim, posso fazer da onde eu quiser, né? Eu já posso fazer de onde quiser, mas aqui não tem praia. Pronto, falei, tô leve. Então, vocês vão fazer isso. Quem tiver mais dificuldade, mais dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Que aí a gente vai para o próximo passo. Vamos lá, então? Capítulo 1, lição 1, os ricos não trabalham por dinheiro. Só provar uma aqui, que aí eu já começo de vez. Bom dia! Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Ah, obrigada. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Pai, como é que se fica rico? Meu pai largou o jornal porque quer ficar rico, filho. Porque a mãe do Jimmy chegou hoje com um Cadillac novo e eles iam passar o fim de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados.
Eles disseram que não nos chamaram porque somos garotos pobres. Eles falaram isso mesmo? Perguntou meu pai, incrédulo. Disseram sim, respondi em um tom magoado. Meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos e voltou para a leitura do jornal. Fiquei esperando a resposta. Era o ano de 1956, eu tinha 9 anos. Por um golpe de sorte, eu frequentava a mesma escola pública em que estudavam os filhos dos ricos. A cidade vivia especialmente em função de usinas de açúcar. Os gerentes das usinas e outras pessoas influentes da cidade, como médicos, proprietários de estabelecimentos comerciais e gerentes de banco, matriculavam os filhos nessa escola. Terminado o ensino fundamental, em geral, eles iam para o colégio particular. Eu estudava naquela escola simplesmente porque morava numa rua ao lado de... morava de um lado da rua. Se morasse do outro, teria ido para a escola diferente e meus colegas seriam de famílias mais parecidas com a minha. Concluído o ensino fundamental, estes garotos e eu cursaríamos o ensino médio também em escolas públicas. Não havia colégios particulares para eles ou para mim. Meu pai finalmente largou o jornal. Senti que estava pensando. Filho, começou lentamente. Se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. E como faço isso? Perguntei. Use sua cabeça, filho. Respondeu sorrindo. O que, na verdade, ele queria dizer era: isso é tudo o que vou lhe dizer e não sei a resposta. Então, não me perturbe. Gente, só reforçar aqui, tá? A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Porque a ideia de ganhar dinheiro é como se fosse sem esforço algum. Pode acontecer? Pode acontecer, mas que para chegar nesse ponto, você tem que plantar uma semente poderosa antes, e para plantar essa semente poderosa, você trabalha. Né? Então, você fez o dinheiro, você fez a rentabilidade, você fez a renda passiva, tá? Uma parceria é formada. Na manhã seguinte, contei para o meu melhor amigo, Mike, que o meu pai tinha falado. Tenho a impressão de que Mike e eu éramos os únicos garotos pobres da escola. Mike também estava naquela escola por um golpe de sorte. Alguém tinha traçado aleatoriamente a linha divisória dos distritos escolares e acabamos na escola dos garotos ricos. Não éramos pobres de verdade, mas sentíamos como se fôssemos porque os demais garotos tinham luvas de beisebol, bicicletas novas, tudo novo. Nossos pais nos davam o básico, comida, teto e vestimenta. Mas isso era tudo. Meu pai costumava falar, se quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. Queríamos muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos. E então, como ganhamos dinheiro? Perguntou Mike. Não sei, respondi. Mas você quer ser meu sócio? Ele concordou. Naquele sábado de manhã, Mike se tornou meu primeiro sócio nos negócios. Passamos a manhã toda imaginando formas de ganhar dinheiro. De vez em quando, falávamos dos caras legais que estavam se divertindo na casa da praia de Jimmy. Sentimos uma certa mágoa, mas era uma mágoa boa, pois nos inspirou a pensar em como ganhar dinheiro. Gente, bem-vinda, Márcia! Deu certo? Finalmente, nessa tarde... Bem-vinda, Márcia! Nessa tarde, um lampejo surgiu em nossas mentes. Era uma ideia que Mike havia tirado de um livro de ciências que lera. Empolgados, demos um aperto de mão e a sociedade agora tinha um objetivo. Durante as semanas seguintes, Mike e eu percorremos as vizinhanças, pedindo aos vizinhos que guardassem para nós todos os tubos vazios de pasta de dente. Intrigados, muitos adultos concordaram sorrindo. Alguns perguntaram o que estávamos fazendo e respondíamos: não dá para contar, é um segredo de negócios. Conforme as semanas passavam, mamãe ficava nervosa, tínhamos escolhido um lugar perto da máquina de lavar roupas para estocar a nossa matéria-prima. Em uma caixa de papelão que contivera vidros de molho de tomate, acumulava-se agora a nossa pilha de tubos de pasta de dente usado. Finalmente, mamãe deu uma bronca. Não aguentava mais ver aquele monte de tubos espremidos na maior confusão.
O que vocês estão fazendo, meninos? Ela perguntou. E não me venham novamente com a desculpa de que é um segredo de negócios. Deem um jeito nessa bagunça, ou eu jogo tudo fora. Mike e eu argumentamos, explicamos que em breve teríamos o suficiente para começar nossa produção. Dissemos que estávamos esperando alguns vizinhos acabarem de usar suas pastas para que pudessem recolher os tubos. Mamãe nos deu 1 semana de prazo. Antecipamos a data do início da produção, a pressão aumentava, minha primeira sociedade já estava sendo ameaçada por uma notificação de despejo do nosso depósito, feita pela minha própria mãe. Mike se encarregou de apressar o consumo das pastas, informando que os dentistas recomendavam escovação mais frequente dos dentes. Comecei a instalar a linha de produção. Um dia, meu pai chegou em casa com um amigo para mostrar como aqueles garotos de 9 anos operavam a linha de produção a todo vapor perto da garagem. Por todo lugar havia uma fina poeira branca. Em uma mesa comprida se alinhavam embalagens de leite oriundas da escola e no forno japonês da família. As brasas do carvão brilhavam, gerando o máximo de calor. Papai caminhava com cuidado, o carro fora estacionado próximo ao portão da rua, porque a linha de produção estava na frente da porta da garagem. Quando ele e seu amigo se aproximaram, viram uma vasilha de aço em cima das brasas e dentro dela tubos de pasta de dente derretiam. Naquela época, não haviam tubos de pasta de plástico, eram de chumbo. Por isso, depois que a pintura queimava, os tubos dentro da vasilha derretiam até virar líquido. Com a ajuda do pegador de panela da mamãe, despejávamos o chumbo derretido através de um pequeno furo nas embalagens de leite, que estava recheada de gesso. O pó branco do gesso, que ainda não tinha sido misturado à água, estava por toda parte. Na pressa, tínhamos derrubado o saco de gesso e parecia que toda a área fora atingida por uma nevasca. As embalagens de leite vazias serviam para fazer os moldes. Meu pai e seu amigo nos observavam enquanto vertíamos o chumbo derretido em um pequeno buraco no topo de um cubo de gesso. Cuidado, disse meu pai. Fiz que sim com a cabeça, sem olhar para cima. Finalmente, quando terminei de colocar o chumbo derretido, larguei a vasilha e sorri para o meu pai. O que estão fazendo? Questionou com um sorriso cauteloso. O que você mandou? Estamos nos tornando ricos, respondi. Isso aí, disse Mike, sorrindo e balançando a cabeça. Somos sócios. E o que há nesse molde de gesso? Perguntou o papai. Veja, falei. Essa vai ser uma boa fornada. Com um pequeno martelo, bati o lacre que dividia os cubos em dois, com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso e a moedinha de chumbo caiu. Minha nossa, falou papai. Vocês estão cunhando moedas de chumbo. Isso mesmo, disse Mike. Estamos fazendo o que o senhor falou, fazendo dinheiro. O amigo do meu pai se virou e caiu na gargalhada. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. À sua frente estavam, além de fogo e caixa de tubos de pasta de dente vazia, 2 garotos cobertos de uma poeira branca, rindo de orelha a orelha. Meu pai pediu que largássemos tudo, que nos sentássemos com ele no degrau da frente da casa. Sorrindo, nos explicou carinhosamente o que significava a palavra falsificação. Nossos sonhos estavam desfeitos. Quer dizer que isso é ilegal? Perguntou Mike com um soluço na voz. Deixa eles, disse o amigo do meu pai. Podem estar desenvolvendo um talento natural. Meu pai o fuzilava com o olhar. Sim, é ilegal, falou o papai calmamente. Mas vocês demonstraram muita criatividade e ideias originais. Continuem, estou orgulhoso de vocês. Desapontados, Mike e eu ficamos sentados uns 20 minutos antes de começar a arrumar a bagunça. O negócio se encerrou no próprio dia da inauguração. Varrendo a poeira, olhei para Mike e disse, acho que Jimmy e os amigos dele estavam certos, somos pobres. Quando falei isso, meu pai já estava saindo. Garotos, falou, vocês só serão pobres se desistirem.
O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês agiram. Estou muito orgulhoso de vocês. Repito, continuem, não desistam. Mike e eu ficamos quietos, calados, eram palavras amigáveis, mas ainda não sabíamos o que fazer. Então, por que você não é rico, papai? Perguntei. Porque resolvi ser professor. Os professores não estão muito preocupados em ficar rico. Gostamos de ensinar. Queria poder ajudar vocês, mas na verdade não sei como ganhar dinheiro. Mike e eu voltamos à arrumação. Falou meu pai. Se quiserem aprender e enriquecer, não perguntem a mim. Falem com seu pai, Mike. Meu pai? Perguntou Mike surpreso. Sim, seu pai, repetiu com um sorriso. Seu pai e eu temos conta no mesmo banco e o gerente está impressionado com ele. Disse várias vezes que o seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro. Meu pai, insistiu Mike incrédulo. Então, por que não temos uma casa bonita, um carrão com os garotos ricos da escola? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro, respondeu o papai. O pai do Jimmy trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Trabalha para uma empresa e eu para um governo. A empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai do Jimmy pode acabar sem nada. Seu pai é diferente. Ele parece estar construindo um império e desconfio de que em alguns anos será um homem muito rico. Ao ouvir isso, Mike e eu nos empolgamos novamente. Mais dispostos, limpamos a confusão provocada pelo nosso finado negócio. Enquanto limpávamos, fazíamos planos sobre quando e onde falar com o pai do Mike. O problema é que ele trabalhava muito e às vezes chegava muito tarde em casa. Era dono de armazéns, de uma empresa de construção, de uma cadeia de lojas e de 3 restaurantes. Eram os restaurantes que o faziam voltar mais tarde. Acabada a limpeza, Mike se despediu. Falaria com seu pai à noite para perguntar se podia nos ensinar a ficar rico. Mike prometeu me ligar assim que tivesse uma resposta, mesmo que fosse tarde. Às 20h30, o telefone tocou. Ok, falei. Sábado que vem e desliguei. O pai de Mike concordara em conversar conosco. Às 7h30 de sábado, peguei o ônibus para o lado pobre da cidade. As lições começam. Mike e eu encontramos o seu pai às 8 daquela manhã. Ele estava ocupado e trabalhava mais de uma semana. Seu supervisor de construções já estava saindo na caminhonete quando entrei naquela casa simples, pequena e arrumada. Mike me esperava na porta. Papai está no telefone e falou que para esperar na varanda dos fundos, disse Mike ao abrir a porta. O antigo assoalho de madeira chiou quando passei pela soleira da casa já velha. Do lado de fora, havia um capacho simples escondendo os muitos anos de uso e os incontáveis passos que suportara. Apesar de limpo, precisava ser substituído. Quando entrei na sala estreita, senti falta de ar. O cômodo estava mobiliado com peças que hoje seriam um objeto de colecionador. 2 mulheres estavam sentadas no sofá. Uma era um pouco mais velha do que a minha mãe. Em frente às mulheres estava um homem com trajes de operário. Vestia calça e camisa caque, bem passadas, mas não engomadas. E calçava botas de trabalho bem engraxadas. Deveriam ser uns 10 anos mais velho que papai. Eles sorriram quando Mike e eu passamos em direção à cozinha, que dava para o pátio dos fundos. Timidamente, desenvolvi o sorriso. Quem são essas pessoas? Eu perguntei. Eles trabalham para o papai. O mais velho dirige seus armazéns e as mulheres são gerentes dos restaurantes. E você já viu o supervisor de construções que está trabalhando em um projeto rodoviário a uns 80 quilômetros daqui. O outro supervisor, que cuida da construção das casas, saiu antes de você chegar. Isso acontece todo dia? Perguntei. Nem sempre, mas muitas vezes, disse Mike, sorrindo
enquanto puxava uma cadeira para sentar perto de mim. Perguntei a meu pai se ele vai ensinar a ganhar dinheiro, disse Mike. E o que ele respondeu? Questionei com curiosidade cautelosa. Bom, primeiro me encarou com uma expressão engraçada e então falou que faria uma proposta. Ah, respondi, balançando a cadeira para trás em direção à parede, a cadeira em que estava se sustentando nos pés de trás. Mike fazia o mesmo. Você sabe o que ele vai nos oferecer? Perguntei. Não, mas a gente já vai descobrir. De repente, o pai de Mike passou pela porta da tela e pisou no alpendre. Mike e eu pulamos, ficamos em pé, não por respeito, mas pelo susto que levamos. Prontos, garotos? Perguntou o pai do Mike, puxando uma cadeira para sentar perto de nós. Fizemos que sim com a cabeça e aproximamos as cadeiras para sentarmos frente para ele. Ele era um grande homem, com cerca de 1,80 de altura e 100 quilos. Meu pai era mais alto, pesava mais ou menos o mesmo e era 5 anos mais velho que ele. Eles eram, de certo modo, parecidos, embora de origem étnicas diferentes. Talvez tivessem energias semelhantes. Mike falou que você quer aprender a ganhar dinheiro? É isso mesmo, Robert? Rapidamente assenti com a cabeça, não sem uma pequena sensação de intimidação. Senti muito poder por trás de suas palavras e do seu sorriso. Muito bem, eis a minha oferta. Vou ensinar vocês, mas não como em uma sala de aula. Vocês trabalham para mim e eu ensino. Vocês não trabalham e eu não ensino. Posso ensinar mais rápido se trabalharem, em vez de perder o meu tempo com vocês só sentando e escutando como fazem na escola. Essa é minha oferta. É pegar ou largar. Posso fazer uma pergunta antes? Falei. Não, é pegar ou largar. Tenho trabalho demais para perder tempo. De qualquer modo, se não pudesse decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos, respondeu o pai do Mike com um sorriso incentivador. Tô dentro, respondi. Topo, disse Mike. Bom, falou o pai de Mike. A senhora Martin vai chegar daqui a 10 minutos. Depois que eu conversar com ela, vocês a acompanham até a minha lojinha e já podem começar. Vou lhes pagar 10 centavos por hora e terão que trabalhar 3 horas todo sábado. Mas hoje tem um jogo de beisebol, falei. O pai do Mike abaixou a voz e falou com seriedade. É pegar ou largar? Falou, eu pego. Eu pego, respondi, decidindo trabalhar em vez de jogar. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para o Sr. Martin. Era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que Mike e eu lembrávamos seus 2 filhos que estavam crescidos e não moravam mais com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos ensinou a executá-lo. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pesando latas das prateleiras e espanando-as para depois colocá-las no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai do Mike, que eu chamo de pai rico, era dono de 9 dessas lojinhas com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões das lojas de conveniência da Eleven. Pequenos armazéns provincianos em que as pessoas compram artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. O problema é que isso acontecia no Havaí antes dos ar-condicionados serem amplamente usados. Então, não dava para fechar a porta por causa do calor. Nos 2 lados da loja, haviam 2 portas grandes que davam para a rua e para o estacionamento. Sempre que um carro passava ou estacionava, a poeira rodopiava e se acumulava nas prateleiras da loja. Sabíamos que o nosso trabalho estava garantido enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas, Mike e eu comparecíamos à loja da senhora Martin e trabalhávamos durante 3 horas. Ao meio-dia, terminava o trabalho e ela colocava 3 moedinhas nas nossas mãos. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 50, 30 centavos eram muito empolgantes. Na época, um gibi custava 10 centavos. Então, eu costumava gastar o dinheiro
com revistas em quadrinhos e voltava para casa. Na quarta-feira da quarta semana, eu já estava a fim de desistir. Tinha concordado em trabalhar só porque queria aprender a ganhar dinheiro com o pai do Mike, mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai do Mike desde aquele sábado. Desisto, falei para Mike na hora do almoço. O almoço da escola era horrível, a escola era monótona e agora já não tinha nem os meus sábados para me animar. Mas o que estava me perturbando eram os 30 centavos. Desta vez, Mike sorriu. Por que você está rindo? Perguntei zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de desistir. O quê? Falei indignado. Ele estava esperando que eu ficasse saturado. Por aí, falou Mike. Por aí. O papai é meio peculiar, ensina de maneira diferente do seu pai. Os seus pais falam bastante. O meu é tranquilo e caladão. Espere até sábado. Vou falar para ele que você está pronto. Quer dizer que eu fui enrolado? Não, não é isso. Mas pode ser. Papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado. Estava pronto e preparado para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai, aquele que chamo de pai pobre, pensou que o meu pai rico estava infringindo a legislação contra o trabalho de menores que deveria ser investigado. Meu pai pobre, que era altamente instruído, disse que eu devia exigir o que merecia. Pelo menos 25 centavos por hora. Falou ainda que se não conseguisse o aumento, deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira, você não precisa dessa droga, desse emprego, falou meu pai pobre, indignado. Às 8 da manhã do sábado, eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike, quando o pai rico abriu. Sente e espere na fila, falou o pai do Mike quando eu entrei. Ele então se virou e foi com um pequeno escritório que ficava ao lado de um dormitório. Olhei em volta e não vi Mike em lugar algum. Achando tudo meio esquisito, sentei perto daquelas duas mulheres, as mesmas que estavam nas 3 semanas antes. Elas sorriam e me deram um lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. As duas mulheres já tinham falado com ele e saído há meia hora. Um senhor mais velho ficou uns 20 minutos e foi embora. A casa estava vazia e eu sentado na sala antiquada, escura, em uma bela manhã do Havaí, esperando para falar com um explorador de menores avarento. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão eu fiquei. Finalmente, 15 minutos depois, exatamente às 9, o pai rico apareceu sem dizer e fez um sinal. Peraí. Me fez um sinal com a mão para entrar em um modesto escritório. Bem-vinda! Parece que você está querendo um aumento ou vai se demitir, falou o pai rico, rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo sua parte do acordo. Falei quase aos prantos. Para um garoto de 9 anos, era de fato apavorante confrontar um adulto. O senhor falou que se eu trabalhasse, me ensinaria. Eu trabalhei, dei o meu melhor, larguei meus jogos de beisebol para trabalhar. E o senhor não cumpriu sua palavra. Não me ensinou nada. É um desonesto, como todo mundo fala. É ganancioso. Só quer todo o dinheiro e não se preocupa com seus empregados. O senhor me deixou esperando e não me respeita. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. Da sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. E nada mal, falou. Em menos de um mês, você já se parece com a maioria dos empregados. O quê? Exclamei. Como não entendi o que estava falando, continuei reclamando. Pensei que o senhor ia cumprir sua parte do acordo e me ensinar em vez de ficar me torturando. Isso é cruel, muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. O que o senhor me ensinou? Nada, repliquei furioso. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca. 10 centavos por hora. Eu devia denunciar o senhor ao governo. Existem leis sobre o trabalho infantil. O senhor sabe disso. Meu pai trabalha para o governo. Nossa, disse o pai rico. Agora você parece com a maioria das pessoas que trabalham para mim.
que eu mandei embora ou se demitiram. O que o senhor tem a me dizer? Questionei, sentindo-me muito curioso para o moleque. Mentiu para mim, trabalhei e o senhor não manteve sua palavra. Não me ensinou nada. E como sabe que eu não ensinei nada? Perguntou calmamente o pai rico. Bom, o senhor nunca falou comigo. Trabalhei 3 semanas e o senhor não me ensinou nada. Falei com cara de zangado. Ensinar significa falar ou dar aula? Perguntou o pai rico. Bem, sim, retruquei. É assim que a escola ensina, disse ele sorrindo, mas não é assim que a vida ensina. E eu diria que a vida é a melhor dos mestres, é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É mais como se lhe batesse. Cada pancada significa dizer acorde. Quero que aprenda alguma coisa. Do que esse cara está falando? Perguntei a mim mesma. A vida me bate e fala comigo? Agora tinha certeza que deveria largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se aprender as lições da vida, você vai se dar bem. Senão, a vida não vai economizar as pancadas. Algumas apenas deixam a vida bater neles. Outros ficam zangados e batem de volta. Mas eles devolvem para um patrão, ou para o emprego, ou para o marido, ou para a mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então, aprendem e continuam o seu caminho. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. O pai rico ficou em pé, fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Se aprender essa lição, se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando o emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas financeiros. Meu pai rico olhou para mim a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Finalmente me afastei ao perceber que tinha assimilado essa última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu o culpava, mas eu tinha pedido para aprender. Eu estava lutando. O pai rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E então, morrerá como um velho tedioso. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem um pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o prazer da vitória. No seu íntimo, só você saberá que não foi atrás disso. Escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Você está me batendo com a vida? Perguntei. Algumas pessoas achariam isso. Sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho? Perguntei ainda zangado, mas agora curioso e pronto para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles me perguntou o que sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego, um salário, mas nunca que lhe ensine sobre dinheiro. Desse jeito, a maioria deles passará os melhores anos das suas vidas trabalhando pelo dinheiro, sem entender realmente por que trabalham. Eu ouvia atentamente. Assim, quando Mike falou que você queria aprender a ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada.
Portanto, deixei que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Perguntei. O que é mesquinho e explora seus empregados? Que você é mesquinho, né? O pai rico se inclinou para trás, soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou: é melhor que você mude seu jeito de pensar. Pare de me culpar pensando que sou o problema. Se pensa que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todo mundo mude, menos elas. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Não entendo, falei. Não me culpe pelos seus problemas, falou o pai rico, dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos. E então, o que está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho, respondi com uma risadinha. Tá vendo? Você acha que eu sou o problema. Mas o senhor é. Bem, continue assim e não aprenderá nada. Pense que eu sou o problema, então, quais são as suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais, ou não me respeitar e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse o pai rico. É isso, e isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Elas se demitem, começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor, um salário mais alto, pensando que isso vai resolver o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então, qual é a solução? Perguntei. Pegar esses míseros 10 centavos por hora e assentir? O pai rico sorriu. Isso é o que as outras pessoas fazem. Mas por aí, elas esperam um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego, trabalham mais, mas continuam aceitando um pagamento ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que o pai rico me apresentava. Podia sentir que tinha um gosto de vida. Finalmente olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que resolve o problema? Isso, disse ele, me dando um ligeiro tapa na cabeça. Essa coisa que está entre as orelhas. Foi nesse momento que o pai rico me mostrou o ponto de vista central, o que separava de seus empregados e do pai pobre, e que mais tarde o levou a se tornar um dos homens mais ricos do Havaí. Enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou por problemas financeiros durante toda a vida. Era um ponto de vista singular, que faz toda a diferença durante a vida inteira. O pai rico repetia esse ponto de vista exaustivamente. Aqui eu chamo de lição 1. As classes médias e baixas trabalham por dinheiro, os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe por eles. Naquela bela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que meu pai pobre me ensinara. Aos 9 anos, percebia que ambos os meus pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar, mas não as mesmas coisas. Meu pai instruído recomendava que eu fizesse como ele. Filho, quero que estude muito, tenha boas notas para que consiga um bom emprego seguro e uma grande empresa lhe dê grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como o dinheiro funciona para que pudesse colocá-lo para trabalhar para mim. Essas lições eu aprendi ao longo da vida sob sua orientação e não em uma sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado, tivesse aceitado de bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor.
No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que exploram os empregados porque não pagam tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, não é meu. Mas o senhor não acha que devia pagar mais para elas? Indaguei. Não tenho que fazê-lo. E, além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja seu pai, ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Daí os 10 centavos por hora, falei rindo. É parte da lição. Certo, sorriu o pai rico. Você vê, seu pai estudou muito, de modo que conseguiu um salário alto. Mas ele ainda tem problemas financeiros, porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E ainda por cima, acredita em trabalhar por dinheiro. E você, não acredita? Perguntei. Não, de verdade não. Se quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para isso. Mas se quiser aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, vou lhe ensinar. Mas só se quiser aprender. E todo mundo não quer aprender isso? Indaguei. Não, respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro, em especial se o medo é a principal emoção quando o assunto é dinheiro. Não estou entendendo. Não se preocupe com isso por enquanto. Saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalharem no emprego. O medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Aprender a pôr dinheiro para trabalhar é um tipo de estudo totalmente diferente, perguntei. Absolutamente, respondeu o pai. Absolutamente. Ficamos sentados em silêncio, completando a bela manhã, contemplando. Meus amigos deviam estar começando o jogo de beisebol e, por alguma razão, agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava pronto para aprender alguma coisa que meus colegas não aprenderiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Absolutamente, respondi com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive lhe ensinando de longe, falou o pai rico. Aos 9 anos, você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique seu mês passado por 15 e terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida inteira. Não entendo. Como você sentiu esperando na fila para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento. Péssimo. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que muitas pessoas levam. E como se sentiu quando a senhora Martin pôs na sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não eram suficientes. Parecia que não valia nada. Fiquei desapontado. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seu contra-cheque, especialmente com todos os descontos, impostos e análogos. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei, espantado. Claro que não, disse o pai rico. O governo sempre tira sua parte antes. Como? Impostos, disse o pai rico. Você paga impostos quando ganha. Paga quando gasta. Quando poupa, você paga impostos quando morre. Por que as pessoas deixam o governo fazer isso com elas? Os ricos não deixam, disse o pai rico com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganham mais que seu pai e, apesar disso, ele paga mais impostos. E como que isso é possível? Perguntei. Naquela idade, não fazia sentido para mim porque alguém deixaria o governo fazer isso consigo. O pai rico ficou sentado em silêncio na sua cadeira, apenas me encarando. Pronto para aprender? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Como já falei, é muito aprender.
E aprender como se faz o dinheiro, trabalhar com a gente, é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas fica 4 anos em uma faculdade e encerra os estudos. Eu sei que meu estudo sobre finanças vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho para aprender. As pessoas, em geral, nunca estudam um assunto. Trabalha-se, recebe salário, confere os canhotos de talão de cheque e isso é tudo. E ainda que se espantam porque tem problema de dinheiro. Então, pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebem que o problema é a falta de instrução financeira. Então, papai tem dificuldade com impostos porque não entende de dinheiro? Perguntei. Olha, disse o pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer dinheiro trabalhar para você. Hoje, eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro, em vez de estudar para saber como fazê-lo trabalhar para você. E então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o pai rico. Acenei, afirmando com a cabeça. Bom, disse o pai rico. Agora de volta ao trabalho. Dessa vez, não vou lhe pagar nada. O quê? Perguntei espantado. Você ouviu? Nada. Trabalhará as mesmas 3 semanas no sábado, mas dessa vez não receberá os 10 centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro, sendo assim, não vou pagar nada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike, ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo, gritei. O senhor tem que pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas 2 mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala, trabalhando pelo dinheiro, esperando que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se é isso que deseja, então volte para aqueles 10 centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo. Reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. O que eu faço? Perguntei. O pai rico deu um tapinha na minha cabeça. Use isto, falou. Se usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de tornar um homem rico. Fiquei parado, sem acreditar que estava embarcando naquela canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Meu pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse, use isso. Agora fora daqui e volte a trabalhar. Eu vou parar aqui, porque ainda tem muito nesse capítulo. Já são 8h09. Tem bastante ainda neste capítulo. Mas eu quero trazer uma observação aqui, né? O que são os 10 centavos? Os 10 centavos, muitas vezes, são as coisas que a gente aceita. Às vezes, a gente aceita o mínimo. A gente aceita o mínimo do salário, o mínimo da atenção, o mínimo do respeito. E, às vezes, a gente aceita o nosso mínimo. E é sobre ele que eu quero falar aqui. Ontem eu falei sobre identidade. E eu preciso continuar falando sobre identidade. Eu tenho certeza que você não está dando o seu máximo. Eu não sei se é o mínimo, mas eu tenho certeza que você tem muito mais para dar. E a gente se acostuma olhando para todo mundo no mesmo ciclo. Vai lá, acorda, trabalha, reclama durante o dia, volta para casa, faz a comida, uma comida sem pensar, assiste uma TV,
algo que não vai te desenvolver, que não vai te capacitar. Dorme tarde, fica muito tempo na tela, e amanhã é um outro dia e você faz tudo de novo. O meu convite hoje é para que você olhe para os seus 10 centavos. Eu vou falar muito sobre identidade nessa semana. Eu quero que você anote aonde você está dando o seu mínimo. Como é que está a sua alimentação? Você está realmente planejando o que você alimenta? Porque a primeira obra que Deus te deu para cuidar foi você. Está comendo qualquer coisa? Está se entupindo de refrigerante, bebida alcoólica? O que você está fazendo com o teu corpo? Está suplementando? Creatina, vitamina D, B12 e tantas outras coisas que a gente precisa suplementar, porque aqui, ó, não tem ninguém com 20 anos. Não tem. Qual é o mínimo que você está dando dentro de casa? Tem alguma coisa desorganizada? Alguma coisa que você não cuida faz tempo? Coisas paradas que você não usa mais? Roupas que não te cabem mais? Vasilhas velhas, coisas quebradas? Como é que tá o casamento? Como é que tá o relacionamento? Tá elogiando porque você gosta de ser elogiada? Ou você tá dando 10 centavos no casamento toda semana? Será que você está comprando a desculpa que o casamento esfria, os relacionamentos são assim mesmo? Não. Não precisa ser assim. Tudo vem com a decisão. Como é que tá o teu negócio, Marquei? Tá reclamando? Tá agradecendo? Tá agradecendo antes de ter? Tá buscando novos clientes? Tá olhando para os seus problemas e resolvendo os seus problemas? Eu não vendi muito em 2025. Ok, o que eu posso fazer diferente para eu vender muito em 2025? Como eu posso fazer dinheiro de verdade sem trabalhar muito? Quais são? Se eu falar para você assim, ó, o que você pode fazer diferente esse ano para não trabalhar muito e ganhar mais? Qual seria a primeira solução? A minha primeira solução para você é procurar clientes melhores. Clientes de alto ticket. Porque se você está vendendo R$ 79,90 no fiado, esse cliente não é para você, mas você está aceitando esses 10 centavos. Entende o que eu quero te dizer? E aí, aonde eu vou achar? Eu vou em busca. Eu vou procurar. Eu vou fazer parceria. Nem que eu tenha que fazer um movimento para depois captar esses contatos e, a partir disso, eu ter novos clientes. Mas você falou que é para trabalhar pouco. Isso é trabalhar pouco. Gente, a gente tem um benefício que quase ninguém tem. Eu preparei um post que eu vou postar essa semana que diz assim: se você tem o privilégio de levar os filhos na escola, almoçar em casa, você já é uma pessoa de sucesso. Tem gente que não convive com a família porque não tem tempo para isso e mesmo assim não tem dinheiro. Não tem. Então, o meu convite para hoje é olhar para o seu 10 centavos. Aonde que você está permitindo 10 centavos? Aonde que você está permitindo fazer pouco? Aonde na sua identidade, talvez seja dentro da sua identidade, seja a sua parte espiritual, que você está dando 10 centavos ou até menos. Aceitando ser pouco para Deus. Talvez seja no seu profissional, no seu relacionamento, na sua vida financeira. E aí, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de ordem, de organização. O ordinário traz o extraordinário. E a tarefa de hoje é ordem financeira. Eu quero que você faça uma pequena planilha. Eu vou até ver se o ChatGPT faz para gente, mas eu quero que você procure também, tá? Então, eu não vou mandar isso agora de manhã. Mas eu quero que você busque. Eu quero que você tenha uma organização financeira. Eu quero que você coloque data de vencimento de todas as suas despesas. Qual é o valor que você está pagando em cada coisa que você tem de despesa fixa hoje.
E eu quero que você olhe os vazamentos. O que são os vazamentos? Aonde que o dinheiro está indo, que podia parar de ir? Eu lembro que, não lembro que ano que foi, não vou lembrar o ano. Eu lembro que teve um ano que a gente decidiu tirar os pinga, né? Os pinga-pinga, os vazamentos. E a gente parou de assinar várias coisas que a gente assinava. Spotify, Amazon Prime. A gente mudou da Disney para um outro negócio que até hoje eu não sei o nome dele, que é mais barato. A gente olhou para casa. E aí a gente pegou todo aquele dinheiro e a gente investiu ele. A gente já pagava aquele dinheiro. Então a gente cortou várias coisas, mudou algumas e pegou o dinheiro e aplicou. Quero que você aplique hoje. Hoje ainda não. Quem sabe na semana que vem, né? Mas hoje eu quero que você faça uma planilha financeira. Eu quero que você veja aonde está pingando e que você pode parar de pagar ou que você pode trocar. Existem outras coisas mais baratas que Netflix. Precisa mesmo de um Amazon Prime? Precisa mesmo de um ChatGPT pago? Precisa mesmo de um Canva pago? Dá uma olhada no que você está pagando, tá? Para a gente poder começar a olhar para as finanças. E eu vou deixar mais uma tarefa. Para você tirar da sua casa algo que não faz mais sentido. Pode ser roupa, pode ser coisa quebrada, não sei. Pode ser lixo ou pode ser papel, né? Inclusive, gente, na Calunga, tá recebendo papel, folha de caderno, sem a capa. Você arranca todas as folhas, leva lá, eles pesam e te dão um caderno novo. Ah, eu não preciso do caderno novo. Doa. Ia virar lixos. Eles vão reciclar. Se você não tem uma fonte de reciclagem, esse é um caminho. Tá? Então, são algumas ações que a gente precisa fazer. Então, a tarefa de hoje é ordem financeira. Você vai fazer uma planilha financeira e vai organizar alguma coisa na sua casa. Eu não vou trazer um ponto específico, mas eu quero que você organize alguma coisa, seja roupa que não cabe mais, seja papel, seja uma panela que está estragada, uma xícara que está quebrada, organize. Certo, Curidas? Combinado? Eu tô achando melhor a gente começar às 7. E tá ficando muito... Posso só falar um pouquinho, uma coisinha sobre isso? Agora em 2026, eu coloquei, desde 2025, né, com o nosso encontro lá que a gente fez, que foi assim, o ponto da questão para eu começar a transformar a minha vida e mudar em algumas atitudes que eu estava procrastinando, começava e não terminava, essas coisas assim. E coloquei um propósito na minha vida que em 2026 eu ia ser uma outra pessoa totalmente diferente. E por onde que eu ia começar? Começar pela minha casa. Começar por mim também. Comecei a fazer academia, né? Tô focada, falei que eu não vou desistir, vou até o final. E comecei a fazer um ímpa aqui na minha casa. Ontem mesmo eu cheguei da academia, assisti aqui o nosso encontro, e depois eu e meu marido nós começamos a fazer uma faxina no quarto da bagunça. Gente, eu tirei, por enquanto ainda, porque a gente está fazendo pelas metades, né? Ainda não terminou ele ainda, falta uma outra parte. Mas eu tirei só ontem, tirei 3 sacos de 110 litros de lixo, né? Então já está ali, amanhã o lixeiro passa, já vou botar na rua para ir. Alguns livros que estavam aqui só ocupando espaço e que eu não usava mais, eu já separei eles, eu vou doá-los. Você sabe aonde doar? Não. Na Praça Isaac Povos, na Praça do Zé Dog. Sabe qual que é a Praça do Zé Dog? Não. Isaac Povos desceu, tem a Praça do Zé Dog, que tem um McDonald's de frente. Tem uma biblioteca ali que recebe doação. É? Depois eu procuro você no particular, você me explicar direitinho. Tá. E aí, então, eu vou doar esses livros. Hoje estamos ainda
vamos já ver. Ele está mexendo ali, aqui eu já vou lá ajudá-lo, né? Já tive outra ideia, de em vez de doar, vender para o bazar. Depois eu falo. Tá bom, ótimo. E aí, eu terminando aqui essa etapa aqui, eu vou para minha cozinha. Eu tenho muitas panelas que eu não uso. Ano passado, já quase no final do ano, eu ganhei um jogo de panela, né? Então, esse jogo de panela eu vou ficar, mas algumas panelas que tem ali, algumas assadeiras que eu não uso, tudo. Eu vou fazer um montante também. Ai, faz um vídeo dessa transformação dessa cozinha aí. Vou fazer. Então, assim, eu estou fazendo por parte as coisas. Depois, ano passado, já no final do ano, eu já tirei um monte de roupa minha do meu guarda-roupa para poder doar, né? Já doei também, porque eu entreguei para o caminhão do lixo, né? Quando é doação, eu entrego para eles, eu entrego na cabine do motorista, né? Porque fica mais fácil, e eles pegam esse. Então, eu achei essa forma de doação, eles pegam. Eu deixo eles pegar o lixo, aviso, ó, tenho doação, aí eles pegam separado. Então, assim, eu comecei, desde o ano passado, eu já comecei, já no, né? E agora eu estou fluindo. Tem muita coisa aqui ainda para jogar fora, tem muita coisa aqui ainda para doar, e eu vou continuar. Então, Amém. marido, ó, fazendo e acontecendo. Não está parado, não. É isso, que é família, né? Parabéns, parabéns. Estamos todas batendo palminhas para vocês, minhas estavam botando ali também. Parabéns. Gente, o que é isso? É clareza e ordem, tá? É clareza e ordem. E tirar isso, isso que não cabe mais, vai trazer. O cérebro ama coisa organizada. O cérebro flui melhor, ele pensa melhor, né? As pessoas falam de energia também, que a energia muda. Mas falando de neurociência, o cérebro ele gosta das coisas organizadas. E se principalmente o seu guarda-roupa estiver desorganizado, a sua mente fica desorganizada. E aí ele fica mais cansado, porque ele gasta mais energia. E aí a gente fica mais cansado, tá? Vou encerrar, porque eu tenho um compromisso agorinha. Vamos tirar nossa foto, deixando claro nossa tarefa. Planilhazinha financeira. Nessa planilha você pode colocar quem paga o quê. Esse eu pago, esse marido paga, para a gente ter uma clareza também, tá? E desfazer de alguma coisa em casa, organizar alguma coisa, tá bom? Tirar foto, vou printar. Apareça. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço pela atenção, obrigada. Não vão abrir? Ninguém mais vai abrir? Ah, tá, obrigada. Peraí, deixa eu ver se foi. Aí, foi. Amores, vamos mudar para 7 horas? 7h15 vai terminar muito tarde, né? Ó, Concordo. As pessoas que 6h30, saíram. 7 horas. As pessoas que saíram porque tinham que trabalhar. E não pegaram o final, né? Eu vou colocar lá no grupo, então. Façam a tarefa. Quem não fez a tarefinha da semana passada,